Agora, Eric, fale para mim, qualquer pessoa pode trabalhar com reparo de placas de iPhone? Quando eu pergunto para você qualquer pessoa, é assim, branco, preto, magro, gordo, qualquer pessoa pode trabalhar com reparo de placa. Rapaz, qualquer pessoa sim, né? Claro que tem que ter um conhecimento mínimo já, pelo menos saber abrir um iPhone, né? Mas todo mundo é apto a aprender, até porque o que a gente vai ensinar primeiro é o básico, que é a eletrônica básica, e depois sim chegar na placa do iPhone. Se você entender a eletrônica e souber como o telefone tem que funcionar, com certeza absoluta dali para frente são técnicas de microsoldagem. Aí vai da habilidade de cada um. Uns vão ter mais facilidade, outros vão ter mais dificuldade, mas qualquer um consegue fazer. Então não precisa de nenhuma faculdade. Curso técnico. Precisa só prestar atenção no material que a gente vai desenvolver e estudar. Laboratório da NASA. Não. Nada disso. Ferramentas adequadas para manutenção, sim, mas você não precisa gastar 100 mil reais para montar um laboratório. Tem técnicos que têm laboratórios sensacionais aqui, que têm um marketing muito bom, mas que não são efetivos. Tem técnicos que têm um laboratório de 5 mil reais, de 8 mil reais, que já é muito alto e que tem muito resultado. Então, um laboratório mínimo com 2 mil reais você consegue ter resultado, entendeu? E isso a gente vai mostrar também na prática, não só falando. Perfeito. Então, qualquer pessoa pode iniciar no mercado. Pode. Você falou pra gente também que você já entrou no mercado aí de ministrar treinamentos, né? Você tem uma noção assim de quantos alunos você já treinou em todos os seus treinamentos? Rapaz, é recente essa questão de treinamentos, porque assim, a gente sempre fez uma consultoria muito forte, ajudou muita gente, né? Por e-mail, por telefone, por WhatsApp. E aí depois de muita insistência a gente começou a abrir as portas para treinamento. Nosso treinamento específico, tanto que quando eu conversei com você, eu já tinha um material para o treinamento de iPhone, seria para um treinamento de iPhone presencial, porém eu acho que ainda não é a hora para o treinamento presencial. Por isso que esse treinamento não existiu ainda. Ainda não, de iPhone não. Porém, de MacBooks e iMacs a gente já vem ministrando treinamentos presenciais, né? E inclusive com ótimos resultados, os alunos gostaram bastante. E está lá na nossa rede social. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o andamento, a gente tem tudo lá registrado. Aproveitando esse gancho, como é que faz para as pessoas chegarem até você? Doutor por extenso, _iPhone. E o seu pessoal é só pessoal mesmo, né? O meu pessoal, se o cara quiser olhar, vai estar lá. Eric, _DR, _iPhone. Massa. Você sabe que a internet é terra de ninguém. As pessoas falam todo tipo de informação na internet. O cara que não passou pelo processo de entender o mercado de manutenção de iPhones pode ir direto para a placa? Pode. Recomendar eu não recomendo, né? Tudo para ter sucesso tem que respeitar processos. Então, você tem que ter um processo na hora de receber o equipamento, você tem que ter um processo na hora de desmontar o equipamento, você tem que ter um processo correto na hora da análise, depois da análise um processo correto para fazer a manutenção específica e depois é só receber a consequência do seu trabalho, que vai ser o dinheiro, né? Então, se você seguir esses passos, você vai ter sucesso. Significa que se o cara pegar o telefone e fizer de qualquer jeito e ligar, ele não vai receber? Vai. Porém, é aquele cliente que vem uma vez e não volta, né? A nossa intenção é qualificar as pessoas para eles trabalharem da melhor forma possível, seguindo os processos corretos, para conseguirem os melhores objetivos e, consequentemente, ganharem dinheiro com isso. Então, qualquer pessoa pode começar, mas não é o ideal. Primeiro ele tem que ter um filtro, passar por toda uma jornada ali, entender o universo de manutenção, para aí ele chegar mais preparado no treinamento de reparo de placas. Com certeza absoluta. Eu sou muito criticado nas minhas redes sociais quando eu falo que a grande maioria das pessoas que trabalham no mercado de reparo de placas, elas não ganham dinheiro. Qual é você concorda com essa opinião minha? Se você concorda, existe um porquê de apenas uma pequena porcentagem das pessoas que trabalham no universo de placas realmente terem resultados, executarem serviços de qualidade e ir nesse sentido, saber realmente o que está fazendo? Rapaz, eu concordo e discordo um pouquinho. Se eu disser para você que quem está no ramo de manutenção de placa não ganha dinheiro, eu vou mentir para você, porque se a pessoa já tem pelo menos o mínimo necessário para fazer só troca de componente, porque o que a gente vai ensinar
técnica de microeletrônica, que é entender os componentes, e técnicas de microsoldagem. São duas técnicas que vão se fundir para transformar você em um bom técnico. Tem pessoas que são ótimas na microeletrônica, mas são péssimas na microsoldagem. Ele vai fazer uma boa análise, mas o serviço dele não vai ficar tão bom. E vice-versa. Uma pessoa que trabalha fazendo a manutenção e consegue um resultado tipo, entrou 10 aparelhos, ele fez 3, se a gente levar em consideração que ele fez 3 iPhone 7, cada iPhone 7 ele cobrou 500, ele fez 1.500 em uma semana. Né? Se a gente parar para olhar, é mais do que um salário mínimo em uma semana. Ele pode ter deixado de fazer 7 aparelhos, mas ele fez 3. Esses 3 clientes vão voltar por algum motivo para fazer outro serviço? Não sei, vai depender do que ele fez, se o serviço foi bem prestado ou não. Mas amanhã vão chegar mais clientes. Né? Então assim, vão ganhar dinheiro? Vão. Vão ganhar o que poderiam ganhar? Não vão. Quem trabalha, que aí eu entendi você dizendo assim, poucos ganham dinheiro de verdade. Esses poucos que você fala que ganham dinheiro de verdade são pessoas que seguem o processo. Então assim, seguiu o processo, teve resultado objetivo, vão ganhar muito mais dinheiro. Porque querendo ou não, o serviço foi bem feito, o índice de reparabilidade aumenta muito, de 10 aparelhos ele faz 8, está ganhando mais do que quem faz 3. E consequentemente o trabalho vai ser reconhecido, ele vai ter a possibilidade de ministrar um treinamento ou de cobrar mais caro pelo serviço. Se eu faço um serviço de excelência, todo mundo conhece meu serviço fica bom, eu tenho todo o direito de cobrar mais por ele. E aí sim você vai ver técnicos fazendo reparos por 250, enquanto eu faço o mesmo reparo por 590. Né? Agrega valor. Um serviço de qualidade tem um valor agregado e isso é indiscutível. A gente tem hoje, já falei, né? A gente tem hoje na nossa plataforma de alunos em torno de 5.000 alunos e a gente tem um contato direto todos os dias com esses alunos. É sabido, né? Eu recebo feedback dos alunos de alguns problemas relacionados a esse universo, né? E aí eu queria entender de você, que é um especialista na área, o porquê isso acontece. Porque muitas vezes os alunos informam de alguns tipos de problema que acontece, morreu uma placa, aconteceu algum problema. E muitos relatam a questão do atendimento e a questão do serviço. E dá para entender que é uma questão de não ter um método correto, de não ter um processo efetivo. Acontece bastante isso, o cara não entender na real o serviço, o que é que tem que ser feito, não ter um estudo da maneira certa e acontece, fica ali trocando componente, não sabe realmente dar um diagnóstico do aparelho e acaba causando mais mal do que bem. Como é que funciona isso? Rapaz, acontece e acontece todo dia. Da mesma forma que se você fizer uma pesquisa, existem 10 lojas, das 10, 3 fazem manutenção, às vezes dessas 3, uma só está capacitada para fazer a manutenção de forma correta. Às vezes a pessoa faz um treinamento ou assiste um material e vai tentar achar uma receita pronta. Existe muito treinamento, existe muito curso de receita pronta. A pessoa vai dizer, esse aparelho aqui tem um defeito X, para consertar você faz isso e isso. É efetivo? É efetivo para aquele defeito específico. Né? Você vai ter muito lojista falando que não está tendo resultado, que o telefone apagou, simplesmente porque fez o processo de forma errada. O que a gente vai tentar passar aqui é o processo da forma correta. Uma coisa eu garanto, a pessoa com a técnica que a gente vai mostrar vai conseguir identificar o defeito, ter um índice maior de reparos e o que a gente vai dizer sempre no curso. Se você tem alguma limitação, não passe dali, porque existe um risco. Se você disser para uma pessoa que vai fazer uma manutenção de placa, que vai iniciar agora, que vai ser tudo sucesso, a gente não está falando a verdade. Uma hora ou outra vai acontecer um deslize, mas ele tem que saber até onde ele pode ir naquele momento e estudar cada vez mais para ir evoluindo. Né? Eu não comecei sabendo o que eu sei hoje. Né? Eu já paguei alguma placa? Paguei. Semana passada eu estava dando treinamento lá de MacBook e um processo normal que eu faço sempre, que é um codec, faço sempre. Eu falei para o meu irmão que toma conta lá da gestão para mim dos aparelhos, eu falei, Henrique, tem alguma coisa para fazer que é urgente? Ele disse, tem um codec. Eu já estava cansado, isso é o primeiro passo, não faça nada cansado. Já estava cansado, não respeitei o processo, eu deveria ter feito uma análise mais aprimorada e deveria verificar minhas ferramentas antes de começar o reparo. Porém, eu não verifiquei minha ferramenta e a minha estação de ar quente alguém usou e trocou o bico. Então, o bico que tinha uma vazão de ar específica tinha sido substituído. Simplesmente por esse detalhe, eu fui fazer o codec ficou top, 100%. Mas aí a baseband deu problema.
E aí o serviço, que era um serviço tecnicamente rápido, ficou um serviço demorado, a falta de atenção. Então, se acontece comigo, pode acontecer com qualquer um. O ideal é respeitar os processos, saber o começo, meio e fim, e aí você vai ter resultados. Isso é o que a gente vai tentar passar. Além de ensinar tudo isso, falar os processos e a pessoa entender que existe riscos também. Como em todo lugar. Então, nesse caso, o grande problema das pessoas que trabalham nesse universo de reparo de placa, às vezes, quando acomete esse erro, é não ter o método, é não ter um processo definido. Rapaz, eu vou dizer a você que 90% das vezes que acontece alguma falha no processo, uma falha no serviço, é porque existiu algum erro no processo. Se você não faz o diagnóstico e vai simplesmente para a troca de peça, você pode estar perdendo tempo e quanto mais você mexe na placa, mais difícil se torna o reparo. Se você vai mexer na placa para análise, você vai usar ferramentas que não são agressivas. Você vai usar um multímetro, você vai utilizar um osciloscópio se for no nível mais avançado, você vai usar uma fonte de bancada com uma tensão controlada, né? Sim. Agora, no momento que você vai aplicar um calor direto, você já corre o risco de danificar um outro setor. Então, respeita o processo. Primeiro uma análise, depois de análise identificou a falha, procurar métodos menos agressivos possíveis para a placa para poder corrigir essa falha. Se a pessoa seguir esse processo, a probabilidade de ter dor de cabeça é muito baixa. Aqui no universo de manutenção de iPhones, a gente tem um método que eu considero bem estruturado para os alunos e de cara os alunos quando abrem os aparelhos eles já identificam que os aparelhos são mexidos. Coisa básica, está sem blindagem, está sem parafuso. Coisa básica, no universo de placa de iPhones você recebe muitos aparelhos que foram mexidos de maneira errada? Nossa, vários. Poderia citar algum exemplo? Vários. Pronto, primeiro passo que a gente faz lá na loja, um dos processos que a gente tem é o processo de triagem. Quando o equipamento chega na nossa loja, a gente tem um técnico que trabalha na frente da loja, dentro da loja. Então, se é necessário uma troca de tela, bateria, é tudo feito ali na frente do cliente, da forma mais transparente possível. Mas supondo que você veio com o telefone apagado. Durante a entrada da ordem de serviço, né, a gente pergunta, foi em outra assistência? A pessoa fala que foi. Só essa informação já é o suficiente para a gente abrir o telefone na frente do cliente para verificar, né, se tem alguma coisa errada ou não. Às vezes, só no fato de tirar a tela, a gente já verifica. Está faltando a blindagem do processador, está faltando a blindagem da bateria, a bateria está com flex rasgado. Então, isso por si só já mostra que a pessoa que mexeu não tinha o mínimo de cuidado. Por que a gente abre na frente do cliente? Primeiro passo, para evitar algum problema e o cliente achar que foi a gente que fez isso. E o segundo passo, para entender qual o nível de dificuldade a gente vai enfrentar. Se eu pego um telefone que está faltando uma blindagem do processador, eu já falo para o cliente, rapaz, esse aqui possivelmente a gente demora um pouco mais para dar solução. Porque se já foi mexido nesse setor, a probabilidade de alguém ter feito algo errado, né, é bem grande. Entendi. Já no universo de manutenção, só pelo fato das pessoas imaginarem fazer a manutenção em um iPhone, elas já imaginam que é um bicho de 7 cabeças. Então, quando falar reparo de placa de iPhones, eles imaginam um bicho de 7 cabeças ao dobro. Então, com o método certo, com o conhecimento específico, é possível você ter sucesso nesse mercado? Não, com certeza absoluta. Até porque eu já imagino que quem quer entrar nesse ramo já tem pelo menos a inicialização do processo, que seria saber abrir um telefone, saber desconectar uma bateria de forma correta, desconectar uma tela. Quem já faz esse tipo de manutenção, de uma forma direta ou indireta, em algum momento teve que tirar a placa para alguma coisa, né? Então só o fato de tirar a placa dali já está colocando o cara dentro desse processo, né? A questão de fazer a análise correta, que é o mais importante de tudo nesse nosso curso, no nosso projeto, enfim, a gente sempre vai indicar que todas as análises têm que ser feitas antes de qualquer processo de ferro, de solda, estação de ar quente, porque não tem como você corrigir uma falha que você nem identificou. Eu não quero, eu, Eric, doutor iPhone, não quero formar pessoas e formar formadores de opinião que trocam peças. Eu quero formar pessoas que têm capacitação para fazer a manutenção. Sim. Quando alguém disser assim, comprei o conteúdo do TED e do Eric, eu aprendi sim. Posso estar ganhando muito dinheiro, posso estar ganhando pouco, mas você vai estar fazendo a forma correta. Se for só para trocar peça, se fosse para isso, eu não tinha vindo aqui. Com certeza. Agora, eu quero nortear um pouquinho as pessoas que estão assistindo a gente. É lógico que você está 13 anos no mercado de iPhones.
É lógico que você demorou um pouco mais para entrar nesse mercado de placas e hoje você é uma das principais referências no Brasil de reparo de placas, mas a pessoa entrando hoje, vamos supor que seja um aluno meu, a gente tem 5.000 alunos aí, mais de 5.000 capacitados para entrar no nosso treinamento também de reparo de placas. Então vamos supor que ele já tenha todo o pré-requisito para entrar nesse universo, já tem até os equipamentos que a grande maioria deles tem. Qual é o prazo para uma pessoa começar ali, fazer o primeiro serviço dele e já ter algum retorno? Rapaz, eu vou ser bem honesto com você. Se no nosso treinamento ele aprender a identificar um curto de forma correta, ele pode fazer o processo dele ser efetivo no primeiro dia de aula. Porque assim, como eu já tinha conversado com você outras vezes, um curto às vezes está só em um capacitor. Se você fizer a análise correta e identificar esse componente, um ferro de solda ele vem, tirou o capacitor, removeu o curto, o celular vai ligar. Então no dia que o cara fizer isso, ele vai ficar muito feliz, ele já vai sair dando pulos de alegria, porque é uma coisa que é bacana, é muito satisfatório. Primeiro que é um trabalho que eu gosto de fazer, mas assim, uma das coisas que me motiva é receber algo quebrado e entregar funcionando. Isso é muito bom de verdade. Então assim, se os seus problemas forem algo que seja de fácil diagnóstico, né? A solução vai ser mais fácil, o cara vai conseguir resolver problemas. Eu acho que durante o treinamento, ele está assistindo o treinamento, como é que eu identifico um curto? Vai usar uma fonte de bancada. Opa, pelo consumo, já é a primeira ferramenta. E agora, multímetro, identificou a malha. Próximo passo, esquema elétrico. Chegou lá no esquema elétrico, no board view, que a gente vai apresentar, aí ele já setorizou a malha, injeta uma tensão, encontra o componente, removeu, problema resolvido. Parece complexo, mas às vezes você faz isso aí em 5 minutos. Já se for um processo de rebaling, por exemplo, ele aprendeu a fazer um codec, um Tristar, aí já é algo que eu acho que demanda um pouquinho mais de tempo, de treinamento. Eu recomendaria fortemente que os alunos comprassem telefones com defeitos para praticar, porque aí já não é a técnica de diagnóstico, já vai entrar na técnica de rebaling. Execução. Aí ele vai precisar remover o CI na temperatura correta para evitar acidentes, fazer o rebaling de forma correta e depois colocar de volta na placa. Então esse tipo de processo talvez ele demore um pouco mais para conseguir, mas dizer manutenção específica, um curto, com certeza absoluta eles vão conseguir achar bem rápido e vão conseguir resolver bem rapidinho também. No primeiro dia. Se tiverem as ferramentas que a gente vai mostrar, pelo menos as mínimas, eu imagino que sim. Digamos que o aluno seja um aluno dedicado. É impossível. Eu sei que a pergunta que eu vou te fazer é mais delicada, mas digamos que o aluno tenha todas as ferramentas necessárias e a dedicação certa para estudar ali no mercado e consumir todo o conteúdo que você vai criar dentro do nosso treinamento, né? Um passo a passo, um método do início, meio e fim. Quanto tempo o cara está apto e está com um entendimento mais bacana, que consiga fazer um codec, que consiga fazer uma análise de baseband, um erro 4013? Vai depender muito do que ele está disposto, porque assim, eu hoje em dia chego em casa muito tarde, quando minha filha e minha esposa vão dormir, eu levanto e vou estudar. Então, eu estou disposto a ter ótimos resultados. Eu quero ser um bom profissional. Não para as pessoas verem que eu sou um ótimo profissional. Para mim mesmo, saber que eu sempre estou fazendo o melhor possível. Pressupondo que dos seus 5.000 alunos, 500 comprem nosso treinamento. Desses 500, eu tenho certeza que 10% vão se entregar de corpo e alma, porque é o que eles querem. Eu tenho certeza absoluta. Durante o processo do treinamento, do curso, eles já vão estar fazendo esse tipo de manutenção. Até porque quem busca esse tipo de conhecimento que a gente está oferecendo, já está tentando de alguma forma fazer isso, né? Então, se a gente está mostrando os processos corretos, as ferramentas corretas, a análise correta, ele tem tudo para já fazer logo de cara. Massa, perfeito. Então, depende mais da dedicação que ele tem para ele conseguir conquistar resultados melhores. Com certeza. Eu sempre, desculpa cortar, Ted, mas eu sempre vou bater na tecla. Quando eu estiver mostrando um conteúdo, eu vou dizer, tá vendo isso aqui? Assistiu? Volte e assista de novo. Volte e assista de novo. Porque assim, às vezes passa um detalhe despercebido e aquele detalhe é que vai fazer toda a diferença. Sim. Então assim, não é porque a pessoa assistiu o conteúdo que ele já vai correr lá para fazer a manutenção. Assista de novo, pratique bastante. Só faça quando você se sentir seguro. Você está seguro para fazer? Faça. Vai acontecer algum problema durante o processo?
Às vezes não, às vezes o cara já vai acertar a mão de primeira. Do mesmo jeito que no treinamento que a gente faz lá presencial. Tem pessoas que têm mais facilidade para uma coisa, mais facilidade para outra. Uns são bons mais para fazer uma solda específica, outro já é bom para análise. Então da mesma forma é o resto das pessoas que tem por aí. Vai comprar o treinamento, vai assistir, uns já vão ter facilidade, vão fazer de cara. Com certeza a gente vai receber muita mensagem deles falando que obteve sucesso em uma manutenção que estava lá há um tempo. E é isso que vai mostrar pra gente que o caminho tá certo. Massa. Agora eu queria falar de um tema que basicamente a gente vai bater nesse tema aqui no resto da entrevista, que são equipamentos, porque como eu falei aqui já algumas vezes, as pessoas acham que é um mundo de 7 cabeças, mas você até deu uma pitada ali no começo. Qual é o custo que o cara tem para montar um laboratório para trabalhar com reparo de placas? Rapaz, espera aí. Se você quiser continuar assistindo essa entrevista, assista esse vídeo que vai ao ar dia 24/11/2020. Até lá. E se já passou do dia 24, o vídeo já está aqui no canal. É só depois termina de assistir e depois vai lá e assiste o vídeo 3.